Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje eu venho trazer aqui pra vocês um vídeo que eu vou falar sobre minha experiência passada e presente com abuso sexual. O meu intuito aqui é dar a minha perspectiva sobre alguns assuntos, falar sobre o que eu penso sobre algumas coisas. Vixe, olha os cachorros, ó. Eita, nossa. Enfim, dar minha perspectiva sobre alguns assuntos e também para que pessoas que passaram pela mesma situação que eu possam se identificar aí, receber informações, dicas sobre como funciona, porque com tempo e esforço as coisas podem e vão melhorar. Tamo junto. Antes de tudo, é importante dar algumas definições aqui para deixar claro o que eu quero dizer quando falo sobre estupro, consentimento, abuso, assédio e incesto, porque algumas dessas definições são relativas e podem gerar muita confusão sobre o que de fato está sendo dito. Consentimento é como se fosse uma permissão ou aceitação, e é importante eu falar sobre abusos e estupros porque isso é o que diferencia sexo saudável de algo potencialmente ilegal. Consentimento pode ser invalidado por doença mental, intoxicação por drogas ou idade, como em caso de abuso sexual infantil. Falarei mais sobre isso ao longo do vídeo. Lançarei em breve um vídeo dando recomendações de vídeos aqui no YouTube sobre assuntos variados relacionados ao tema do vídeo, e recomendo que assistam-nos caso queira melhor se informar sobre o assunto, como esse tipo de coisa funciona e o que se deve fazer caso você ou alguém que você goste passe por algo do tipo. Tudo isso vindo da boca de quem tem que saber sobre o assunto por motivos profissionais ou de formação. Muita informação top e bem explicada para o público leigo. Minha primeira experiência com abuso sexual foi quando eu era pequeno, por volta de 6 anos. Não me lembro bem da idade certinha. Um homem mais velho que eu me introduziu ao conteúdo pornográfico e depois praticando sexo oral. Tudo aquilo era visto como um segredo que eu deveria manter da minha família e uma exploração inocente das nossas sexualidades. Os efeitos adversos disso começaram imediatamente e me afetam até hoje. Essa situação de manter segredo dos meus parentes, pois eu fiz algo de errado, reforçou ainda mais a distância emocional que tenho com minha família e me fez lidar sozinho com muitos sentimentos complicados sobre quem sou e o que fiz. Incesto é quando duas pessoas que são próximas o bastante entre si na família para não poderem se casar têm interações sexuais. Esse foi o caso do abuso que sofri quando era criança, e eu não tinha idade o suficiente para dar consentimento, pois eu não tinha como saber o que era aquilo ou quais as consequências isso traria para a minha vida. Apesar dos esforços do abusador de tentar me educar sobre sexo através de pornografia e conversas inapropriadas. Eu queria atenção, conexão e diversão, coisas que uma criança comum precisa, e na época achei que aquilo supria essas minhas necessidades. Estou no processo de perdoar a mim mesmo naquela idade e sou eternamente grato às pessoas que me entendem como a vítima que sou e que querem me ajudar na minha recuperação. Silêncio não é consentimento, e isso é algo importante de se saber, pois do lado de quem é abusado, muitas pessoas podem não ter sido ensinadas sobre como falar não ou sobre como comunicar abertamente sobre seus sentimentos e desejos. E do lado de quem perpetua o abuso, pode acontecer da pessoa nunca ter sido ensinada sobre o valor de se pedir consentimento para as coisas ou saber ler linguagem corporal e poder perceber quando alguém não gosta do que está acontecendo, sendo essa uma boa forma de lidar com o tipo de pessoas citadas anteriormente. Entendeu? Mesmo que a pessoa não te diga que está tudo errado, você pode perceber na linguagem corporal dela que está errado e fazer perguntas curiosas. Eu devia ter meus 20 anos e já era tarde da noite, quase meia-noite do fim de semana. Um colega me mandou mensagem pela rede social, me chamando para sair e ir curtir a noite com um coroa que era amigo dele. Disse que o cara queria usar drogas e fazer sexo, talvez até pagar algumas prostitutas para entrar na brincadeira. Na época eu usava drogas e eu não tinha nada para fazer, então achei que poderia ser divertido. Saí de casa e me encontrei com eles com o suposto coroa dirigindo um carro e meu colega no banco de trás.
Me sentei no banco da frente e começamos a ir para sabe-se lá onde. Tava tudo escuro e enquanto eu perguntava onde iríamos, aquele homem começou a colocar a mão em mim, sem nem perguntar se podia antes. Eu educadamente retirava a mão dele de mim, pedindo por favor para não me tocar novamente. Chegamos num condomínio bem arrumadinho, passamos pela portaria e ele estacionou o carro em frente a um conjunto de apartamentos. Ali era onde o tal coroa morava. Eu sentia que aquela seria uma longa noite de coisas desagradáveis acontecendo para todo mundo envolvido, e me preparava para o pior. São nesses momentos que eu vejo a utilidade de carregar um canivete na cintura. Subimos para o segundo andar até a casa dele. Me sentei em frente à TV e começamos a conversar nós três. Era doloroso conversar e, eu já me sentindo incomodado com a situação toda, percebendo que o coroa queria me pegar, fiquei tentando conversar sobre flertes, cultura de pegação, dar em cima de pessoas, etc. Meu plano era ter uma conversa leve e animada sobre sexo e pegação, falar sobre o abuso que ele fez comigo no carro e emendar isso numa noite divertida de exploração, com sexo saudável. Talvez até conseguir com que aquele homem me pedisse desculpas por ter colocado a mão em mim sem nem me conhecer ou saber se eu gostava daquilo. Todas as minhas tentativas de iniciar uma conversa sobre o assunto eram falhas e o assunto sempre mudava para algo diferente. O coroa tentou passar a mão em mim mais algumas vezes e eu repeti que não gostava do que estava acontecendo. O colega que me chamou para sair citava que eu já não transava há bastante tempo e que precisava transar com urgência. Abre aspas, já tá nascendo teia de aranha lá, disse ele. E apesar disso ser parcialmente verdade, eu não gosto que falem sobre mim por mim. Demonstrar que falar sobre aquilo me incomodava não deu em nada. Em certo ponto, aquele homem foi ao banheiro, fazer a chuca, eu vou supor. Confrontei meu amigo sobre a situação toda e ele me mandou a real, coisa que o coroa falhou miseravelmente em fazer. Aquela era obviamente uma situação de prostituição em que eu talvez recebesse álcool e drogas em troca de favores sexuais. Naquele ponto eu só queria usar drogas e ficar na minha. Talvez mandar uma de voyeur e ver os dois transando. Talvez. Quando o homem saiu do banheiro, eu o confrontei sobre a situação toda e a conversa imediatamente tomou um tom mais agressivo. Eu disse que queria ir embora e a porta estava trancada. Levou mais ou menos 2 minutos desde que eu falei que queria ir embora até que a porta fosse destrancada. E durante todo esse tempo aquele homem tentou me manipular para fazer o que ele queria. Quando percebeu que não conseguiria nada de mim naquela noite, se ofereceu ao menos para me levar para casa no carro dele. Eu deveria estar uns 5 quilômetros de casa, 40 minutos a pé mais ou menos. Recusei a carona e comecei a caminhar para casa. No caminho de casa ele passou perto de mim com o carro e deu alguns cavalos de pau na rua escura. Devia ser umas 2 da madrugada mais ou menos. O caminho todo até em casa eu temi pela minha vida. Abuso e assédio são toda ou qualquer interação com conotação sexual ou erótica que ocorra sem o consentimento de qualquer uma das partes envolvidas. Isso inclui comentários indesejados, propostas indecentes não correspondidas, toques inapropriados que não agradam, etc. Já estupro se trata de um ato sexual que ocorre sem consentimento, lembrando que finalmente ceder a algo que não se quer fazer por pura insistência, manipulação ou ameaça não categoriza consentimento. Recentemente tenho conversado com alguns colegas sobre a Sexual Revolution ou Sexual Liberation, que ocorreu nos anos 70 nos Estados Unidos. Um período caracterizado pela contestação de normas e condutas relacionadas a sexo e afins, a popularização do uso de preservativos e como isso normalizou a troca de interações sexuais sem comprometimento algum ou comunicação aberta e honesta sobre responsabilidades relacionadas ao ato sexual, como DSTs, gravidez não planejada ou consentimento. Foi traumatizante tentar exercer minha sexualidade nesse contexto. Sexualidade essa que começou muito mais cedo do que devia.
A ausência emocional dos meus familiares, somado à percepção de que sexo era um assunto que não se conversava com família, pois eu tinha um segredo a guardar, fizeram com que o que era problemático se tornasse também algo traumatizante. Hostiles neutralized. Rearm if you need to. Como resultado dos vários abusos que sofri, eu comecei a exibir comportamentos hipersexualizados, ao mesmo tempo que tive medo de interações românticas e sexuais. Ser hipersexualizado significa que eu tenho obsessões e compulsões relacionadas a sexo de forma geral, engajando em assuntos ou interações sexuais sem necessariamente sentir que aquilo é correto ou desejável. Aliado à minha impulsividade, isso fez com que eu me sentisse bastante confuso e perdido ao tentar exercer e desenvolver minha sexualidade. Me lembro de uma situação em que eu sofri homofobia na escola por pedir para que uma garota atraente tirasse a perna dela de cima de mim. Ou seja, ao mesmo tempo que eu sou obsessivo e compulsivo em relação a sexo, não gosto quando me tocam ou façam algo repetindo demais comigo. A dinâmica de relacionamento entre sexos e atitudes esperadas de um homem e uma mulher sempre me deixava muito confuso. Por um lado, eu deveria ser grato por uma mulher querer se relacionar comigo, um homem sem emprego ou dinheiro sobrando, que não vem de uma família extraordinariamente rica e que não tem o corpo de um homem comumente visto como atraente, possuindo ombros largos e barriga seca. Uma vez no ensino fundamental, eu estava indo para o recreio e uma menina da minha sala me abordou. Ela me agarrou por trás e disse: "Cadê? Deixa eu ver." Agarrou no meu pênis por cima da calça e gritou: "Ia lá, é pequenininho." E soltou uma risada. As únicas outras pessoas no local eram um grupo de meninas que nada fizeram além de rir da situação. Eu estava lá pelos meus 13 aos 15 anos. Não me lembro de mais nada daquele dia. Minha sorte é que eu não tenho problemas com o tamanho do meu pênis. Olha o problema aí. Diferentes circunstâncias e características das pessoas envolvidas em casos de abuso, assédio, estupro, etc., demandam diferentes formas de se lidar e processar a situação. Novamente, recomendo que se assista o vídeo que sairá em breve com recomendações de profissionais da área dando dicas sobre qual a melhor forma de lidar com cada situação. Eu lido com frequência com alguns sentimentos ruins ao me relacionar sexo-afetivamente com alguém. Fico com raiva por não poder me relacionar da forma que eu gostaria com as pessoas que gostam e acho atraente. E o fato do meu corpo já ter sido violado contra a minha vontade muitas vezes antes agrava tais sentimentos. Pensamentos intrusivos invadem minha mente, falando coisas do tipo: se outras pessoas têm o direito de violar o meu corpo contra a minha vontade e fazer o que quiserem com ele sem que sofram consequências por isso, por que então eu deveria respeitar os limites dos outros? Eu sou eternamente grato ao meu psicólogo, à minha família e amigos que têm me ajudado a me recuperar desses traumas. Pensamentos sobre moralidade e sua relação com os abusos que sofri permeiam a forma como eu via a mim mesmo e interajo com o mundo à minha volta. Pessoas boas são recompensadas e pessoas ruins são punidas, não é mesmo? Deus abençoe os pensamentos intrusivos. Eu sou um menino feio e pobre porque sou uma pessoa ruim, né? Eu sofro abusos porque mereço, afinal sou uma pessoa ruim e mereço sofrer, não é mesmo? Eu mereço ser abusado porque sou uma pessoa que não é atraente ou rica e ter interações sexuais pouco ideais com pessoas que eu não necessariamente acho atraentes é minha maldição. É o que estou destinado a ter. Não sou bom o bastante para viver uma vida sexual saudável. Será que maldições existem? Por que mulheres são tão cruéis? Esses incels estão por dentro de umas coisas interessantes. Ter uma família saudável com quem eu possa conversar faz falta. Não vou dar em cima dela. Olha como ela é atraente. Nunca que ela vai me dar uma chance. Minhas dicas aí para quem quer melhor lidar com o assunto é assistir o vídeo que eu vou postar daqui a um tempo.
É, meu. Cadê? E em que pessoas que trabalham com o assunto, pessoas que estudam o assunto, fizeram vídeos de divulgação científica na internet para melhor informar o público leigo, né? São pessoas que têm que saber do assunto, né? E que fizeram do trabalho delas ensinar as pessoas sobre isso aí. Se rodear de pessoas que te reconhecem como a vítima que você supostamente é. E até psicoterapia, né, cara? São algumas das coisas que você pode fazer aí. E esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aí, vai, toca o vídeo do carro aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos aí, que tá tendo mais vlog, tá tendo mais gameplay no canal. Tamo junto.